Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Yasmin Souza, lá do @yasviagens. E aqui nesse canal eu te conto as minhas histórias de viagens, perrengues, dates certos, dates errados e muito mais. Eu tava aqui pensando antes de gravar esse vídeo como que é bom viajar, né? Principalmente quando é para um lugar fora de temporada, barato, bonito e que foge um pouco ali daquele famoso clichê. Conseguiu pensar em algum lugar com essas dicas que eu dei? Não? Tá tudo bem. A queridinha desse vídeo e a queridinha dos alemães para viagens agora a partir de 2023 é a famosa Albânia. E sim, eu, claro, né, morando aqui na Alemanha e muito influenciado pelo que os alemães disseram para mim sobre esse lugar, fui lá dar uma conferida e eu quero contar tudo dessa viagem de 7 dias para vocês. Então, pega seu chá, pega sua pipoca, pega seu refrigerante, porque essa viagem vai ser cheia de conteúdos e, claro, quero repassar todos e mais um pouco para vocês. Bora lá? Bom, para aproveitar essas 2 semanas que eu tive de férias no começo de outubro, eu comecei ali, né, pela Suíça. Então, se você ainda não viu o meu vídeo sobre a Suíça, como foi, detalhes e muito mais, eu vou deixar ele linkado aqui no card da descrição. Mas também você pode acessar o canal e dar uma olhada em todas as playlists que nós temos sobre diversos lugares, que tá assim muito bom de assistir, não é porque eu que fiz, mas eu sempre dou risada assistindo novamente. Mas, então, nessas 2 semanas, primeiro eu passei pela Suíça, depois eu desci para a Croácia, e aí terminei, então, a viagem na Albânia, para depois poder retornar aqui para a Alemanha. Mas por que a Albânia? Por que esse lugar? Da onde surgiu essa vontade? Da onde que surgiu esse país, né? Por que você quis ir para lá? Bom, como eu comentei, agora morando aqui na Alemanha, eu sempre escuto conversas em grupos de alemães ou pessoas que moram aqui na Europa, quais que são os lugares potenciais para serem viajados, para serem visitados, agora em 2023. Então, algumas pessoas falaram muito bem sobre Amsterdã, eu fui dar uma checada. Algumas pessoas falaram sobre Itália, Paris, e eu fui dar uma checada. Então, a Albânia começou assim, surgir tanto no meu Instagram quanto com pessoas locais, dizendo que era um país muito bom. E aí, na época de outubro que eu iria, que é quando eu estava livre, ia ser baixa temporada, então os aluguéis de Airbnb e hotel estavam extremamente bons. O clima estava muito agradável, eu cheguei a pegar dias de 34, 36 graus na Albânia, mesmo aí o inverno já tendo chegado aqui na Alemanha, lá o sol ainda estava brilhando. A quantidade de turistas tinha diminuído relativamente muito, tanto que tinha algumas cidades que a gente passava e parecia assim The Walking Dead, porque estava vazio, 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 e praias que você entrava e que parecia aquelas praias privativas, porque não tinha ninguém, mas ela era linda e estava tudo ainda arrumadinho conforme o verão. As pessoas deitavam, aquelas caminhas de tomar sol ainda estavam lá, as pessoas não tinham tirado, não tinham recolhido, então a gente não precisava pagar para usar e ainda tinha toda a praia só pra gente, no caso. Então, depois que eu fui pesquisar mais a fundo também da Albânia, eu vi que não tinha assim muitas informações sobre esse país, principalmente em português. Então, principalmente para a consultoria, foi uma viagem que me encheu os olhos, porque eu saberia que depois eu poderia passar o meu conteúdo para frente, para quando vocês forem para a Albânia agora, você já tem uma melhor noção, um roteiro mais detalhado e também eu estou mais preparada para poder auxiliar vocês. Parti então do aeroporto aqui da Alemanha, mais precisamente o aeroporto de Memmingen, no dia 8/10. E nessa viagem, um adendo que eu queria fazer é que eu não estava sozinha, e sim acompanhada. Vamos chamar essa pessoa de Oscar, porque é um dramático que ele merece um Oscar, então vou dar esse nome aqui pra ele. E aí foi uma viagem meio solteira, meio namorando, meio casal, meio amigos. O meu date certo depois dessa viagem virou date errado. Mas vem aí no canal, fiquem ligadinhos, se inscrevam, ativem o sininho, porque olha, ai ai, divisor de águas. Mas, então eu embarquei no dia 8/10, lá do aeroporto de Memmingen, junto com o Oscar, e que fica assim, mais para o sul da Alemanha. Então agora eu tô aqui em Frankfurt e a gente tem que descer umas 4 horinhas de trem até Memmingen, porque fica mais aqui para o sul,
perto de Stuttgart, perto de Munique. Nosso voo foi super tranquilo, foi assim, muito, muito bom. Tanto a questão do check-in, questão do boarding pass, os passes para poder entrar lá dentro do avião. E a companhia escolhida para viajar dessa vez foi a Wix. Wix ou Vix, depende de onde você tá, porque aqui o W tem som de V. Essa companhia, que eu vou deixar o logo aqui embaixo para vocês darem uma conferida e vocês já devem ter visto falar sobre ela, é uma das queridinhas depois da Ryanair aqui na Europa de empresa low cost, de custo baixo. E como eu comentei, a Albânia encheu os meus olhos também por ser um destino muito barato para se viajar, principalmente para pegar, né, avião, porque normalmente tem lugar que você vai e só a passagem aérea tá 80 euros, 100 euros, então aí já quebra um pouco as pernas. Mas essa viagem pela Wix saiu 50 euros. Maravilhoso. Gente, 50 euros ida e volta em outubro para a Albânia. Teve só um acréscimozinho ali de 10 euros por pessoa, porque nós decidimos por reservar lugar juntos, para irmos sentados juntos. Mas, caso contrário, a ida saiu 25, a volta saiu 25, o que foi um achado. Normalmente os preços para a Albânia variam entre 50 euros, 80 euros, depende muito. Na alta temporada pode chegar até 150 euros, dependendo por qual companhia, de onde você está saindo. É, enfim, mas o nosso voo pela Wix saiu então aí ida e volta 50 euros, mais a taxinha pra gente poder sentar juntos, o que foi perfeito. Até aí tava tudo certo, mas parece que foi pisar o pé na Albânia que tudo começou a acontecer e que o babado começou assim, perrengue de viagem. Sabe quando eu falo, nessa viagem nada vai acontecer, vai dar tudo certo, tá tudo planejado? Pois é. É aí que começou o babado. Chegando na imigração da Albânia, pousamos o avião, pegamos nossas malas e tudo certinho, foi hora de passar na fila da imigração, porque mesmo estando na Alemanha, você sai e você vai entrar na Albânia, você está adentrando em um novo país, em uma nova zona imigratória. Então, sim, você vai ter que passar pela imigração, tanto na saída da Alemanha ou do país que você está. Então, sim, você vai precisar passar pelo controle migratório, Polícia Federal do país que você está, tanto na saída quanto na chegada do país de destino Albânia, você vai precisar passar pela imigração deles. Então, tenha isso em mente. Mas por que eu quis trazer essa conversa sobre imigração aqui, mais precisamente sobre a Albânia? O Oscar, como um bom europeu, ele não precisou pegar a fila de imigração. Claro, porque ele tem o passaporte europeu, ele só pegou aquela fila rápida que tem aqueles guichês automáticos, como se fosse em supermercado para a gente poder fazer os pagamentos. Então ele foi para um lado, pegou, escaneou o passaporte dele, passou, seja bem-vindo à Albânia. E eu, claro, que tenho o passaporte brasileiro, mesmo tendo visto aqui para morar na Alemanha, tive que pegar a fila normal de imigração e foi aonde, assim, tudo começou a ficar caótico. Por quê? O agente que me chamou, né, para poder ver o meu visto e meu passaporte foi extremamente grosseiro desde o momento que ele falou olá. Gente, assim, desde o tom de voz até o jeito que ele me olhava, dava pra ver o nível de reprovação e eu não sei o porquê. E aí lá na imigração eu tive que apresentar tudo. Quase que ele pergunta pra mim a cor da minha calcinha, sem brincadeira. Eu tive que mostrar os meus cartões, eu tive que tirar do meu celular e mostrar, olha, esse cartão é internacional, esse cartão não é internacional, mas, né, tá aqui. Eu tive que mostrar o quanto de dinheiro eu tava trazendo. Eu tive que mostrar todas as reservas de Airbnb, hotel, hostel, booking que eu tinha. Ainda bem que eu tinha impresso, porque eu sou uma pessoa super organizada, eu gosto das coisas em papel. Eu tive que mostrar seguro viagem. Eu tive que mostrar a passagem de volta. Eu tive que falar o porquê que eu tava entrando na Albânia, porquê que eu tava morando na Alemanha. Gente, assim, parecia um interrogatório, de verdade. Eu acho que o que o Oscar levou 5 minutos, eu fiquei pelo menos 40 minutos de frente com o cara mostrando tudo e ele olhando e fazendo perguntas e isso e aquilo, sendo que eu, no meu ver, não tinha necessidade. A partir do momento que ele viu que eu tinha a passagem de volta e que eu tinha residência na Alemanha e que você consegue puxar dentro lá do sistema se a pessoa viaja bastante ou não, eu não acho que ele tinha que ficar fazendo tantas perguntas, assim, um pouco até desnecessárias
para aquele tipo de viagem. Tanto que ele me perguntou até se eu tinha reserva de carro, porque como eu mostrei o meu roteiro para ele, que eu ia fazer, né, a gente ia fazer tipo uma road trip com o carro passando pelas regiões ali do sul para chegar até as ilhas gregas, que as praias eram mais bonitas. Ele perguntou: posso ver a reserva do carro? Porque aqui no roteiro tá que você vai fazer uma viagem de carro. Só que assim, não tinha necessidade dele perguntar esse tipo de coisa, sabe? E aí nisso eu já tava assim, depois que eu passei, que ele me liberou, eu já estava extremamente cansada, já estava extremamente cansada da viagem, estava extremamente cansada do voo. E aí mais essa situação, então eu não vi a hora da gente pegar o carro que realmente nós tínhamos alugado para poder ir logo descansar, tomar um banho, ir pro Airbnb e começar a viagem de vez. Como se já não bastasse estar cansada e a única coisa que eu queria fazer era pegar o carro logo e ir pro Airbnb, o Oscar, nessa viagem, ele pediu, né? Eu sou consultora de viagens, então eu gosto de fazer tudo. Eu gosto de. Se a pessoa não tem tanta. Não sabe fazer, ou isso e aquilo, eu não me importo de pegar essa parte e cuidar, e daí só, tipo, ó, fulano, o que você acha desse carro, desse carro? Perguntar algumas coisas assim, pontuais, mas não deixar tudo pra pessoa fazer, principalmente se ela não tá acostumada a fazer isso. Só que o Oscar pediu para nessa viagem ficar responsável pelo aluguel do carro que nós íamos usar para fazer essa viagem, né, até o sul da Albânia. E por que que ele pediu? Ele disse que ele sabia mais de carro, ele sabia melhor qual carro ele queria dirigir, a tração, porta, ar-condicionado, isso, aquilo outro. Então eu falei, você quer cuidar? Então toma aqui, faz aí. E aí até então, pelo que ele me falou, antes da gente embarcar, né, que eu fiz a conferência final das coisas, que estava tudo certo, que tinha uma reserva no nome dele, que o carro tinha saído por 100 euros por 7 dias, que era um valor muito bom para duas pessoas. E era só chegar lá no guichê, pegar o carro e ir pro Airbnb. Mas é claro que não foi isso que aconteceu. Quando nós chegamos no guichê da empresa que ele tinha contratado o carro, simplesmente o moço falou que não tinha nada no nome dele. Que não tinha nenhum pagamento sido feito para segurar a reserva, que não tinha nada de interesse no nome dele, que nem sequer tinha o e-mail dele dentro da base de dados. Então, assim, essa reserva nunca existiu. Então, o carro que era para ter saído por 100 euros saiu por 200 euros. Sim. Naquele lugar, naquele guichê, naquela empresa, já não tinha mais carros que dava para a gente alugar. Então, nós tivemos que levar mais 40 minutos para poder achar outra companhia que tivesse um carro dentro do que a gente queria e do valor que a gente podia pagar para poder alugar. Então, assim, eu já estava estressada do questionário lá da imigração. Eu já estava estressada porque, claro, tudo que ele fez nessa viagem, tudo que ele cuidou nessa viagem, deu errado. E, assim, o carro foi uma dessas. E eu só queria descansar. Eu só queria descansar e eu só queria descansar. E além disso, além de ter esse cansaço por conta dessas coisas que eu falei, mais uma coisa que veio como um plus para me deixar cansada e sugada é que assim que eu pisei na Albânia, gente, eu nunca tinha sentido isso em nenhum lugar que eu fui do mundo. Mas todos os homens olhavam. Mas eles não olhavam com o olhar de olha que legal, um turista, não sei o que, não sei o que lá. Não. Eles olhavam pra você como se você fosse um pedaço de carne. Tinha homem que chegava a fazer barulho, tinha homem que chegava a mexer, e aí o Oscar não me protegia, não ficava perto de mim, saía andando na frente, e aí eu ficava tipo, meu Deus, qualquer momento um vai chegar aqui, vai querer me puxar e, sabe? Então eu também estava irritada com essa questão, porque foi um dos lugares assim que de todos que eu já viajei que eu não me senti muito confortável sendo mulher viajando sozinha. Pode ser que no verão, quando tem mais turistas, isso mude, mas na baixa temporada e principalmente assim que saí do aeroporto, eu confesso que os olhares dos homens não me agradaram e eu me senti extremamente exposta. Mas então, como eu comentei, o aluguel do carro, em vez de sair 100 euros, saiu por 200 euros. E aí, se a gente for jogar a gasolina que nós gastamos e investimos para colocar no carro e devolver com o tanque cheio, nesses 7 dias fazendo uma viagem assim, a gente usou bastante o carro, praticamente todos os dias, pelo menos 30 quilômetros, e saiu aí por 100 euros. Então, no total, com o aluguel do carro,
mais a gasolina saiu 300 euros para 2 pessoas. E para você que está perguntando, Yas, que tipo de carro foi que vocês pegaram e tudo mais, para poder ter uma noção de qual tipo de carro que a gente está falando. Bom, o carro que nós pegamos foi, se pudesse ser um carro comparado ao que tem no Brasil, eu diria um Onix. Não é esse nome, o carro que a gente pegou lá, uma marca que não tem em outros lugares, mas era como se fosse um Onix. Tinha ar-condicionado, 4 portas, 1.5 de quilometragem, não era 1.0. A tração era muito boa, porque a gente conseguiu dirigir nas montanhas sem grandes, né, perrecos. Ahn, Tinha som, era bem equipado, então eu diria que era um Onix versão aí 2020, 2022, se comparado aos carros do Brasil. Agora falando sobre a nossa primeira hospedagem, nosso primeiro Airbnb, finalmente chegamos, conseguimos chegar. E uma coisa engraçada que eu queria falar para vocês, que é uma observação sobre a Albânia e suas acomodações, é que o lado de fora é terrível. É horrível, é feio. Gente, de verdade. Quando você entra para procurar os lugares, principalmente Airbnb, que foi baseado. Todas as acomodações que nós pegamos nessa viagem foram Airbnbs. Quando você chegava na onde a localização que a pessoa que está alugando tinha falado, você olhava e você falava assim: gente, eu tô num beco, eu vou morrer aqui. Certeza que isso aqui é pega turista, porque não é possível. Umas coisas pichadas, meio escuro, meio não sei, sabe? Não tinha onde parar o carro às vezes, porque a cidade, tipo, não tava ocupada, isso e aquilo. Só que aí quando você entrava dentro do Airbnb, parecia que você tava simplesmente na praia de Copacabana, de tão lindo que é o interior desses Airbnbs. Eu, claro, posso dar indicação para vocês de Airbnb, mas como vocês podem ver, esse primeiro Airbnb que eu fiquei na cidade de Tirana, que é a capital da Albânia, simplesmente lindo. Mas a porta de entrada dele parecia assim aqueles prédios abandonados de muitos anos e que tem gente da barra pesada ali morando. Então, para você que vai para Albânia, não se assuste se o exterior for feio. Claro, não vai pegar em zona aí, né, meio perigosa e tudo mais, porque aí realmente vai ser feio por fora e feio por dentro. Mas, em suma, em 90% aí das hospedagens, vai ser feio do lado de fora, mas vai ser muito surpreendente e muito bonito do lado de dentro, que faz tudo valer a pena. O Airbnb, então, de Tirana, que ficamos no primeiro dia, uma noite saiu a 25 euros para 2 pessoas. E é isso mesmo, você não ouviu errado. Saiu 25 euros para 2 pessoas. O que 25 euros se comparado a quem ganha em euro, comparado a quem, mesmo quem não ganha em euro, fazendo a conversão, dá um valor muito, muito baixo para a hospedagem. E assim, essa foi a melhor parte da viagem, porque todas as acomodações giraram em torno de 20 a 40 euros no máximo por pessoa. E esse Airbnb, ele era tipo assim, no coração de Tirana, no centro. Assim, a nossa vista era para onde estava a avenida principal, com todos os fluxos de carro. A gente podia andar para fazer as coisas, a gente podia andar para ir nos restaurantes, super bem assim localizado, não me senti insegura nesse momento para andar sozinha e para andar acompanhada também. Até esse Airbnb fica até na frente de um colégio de medicina. Então, assim, muito bom o preço, muito bom mesmo e lindíssimo por dentro. E para você que gosta sempre de viajar em busca de lugares bons para ter uma alimentação, a Albânia é o lugar ideal. Eu confesso que nessa viagem foi um dos melhores lugares que eu já comi. Assim, a culinária deles foi realmente surpreendente. Além de ser boa, além de ser barata, é sempre servida em grandes porções, o que me surpreendeu. E sempre dá para dividir se você está indo em 2 pessoas ou mais, ou se você for sozinho, dá para você comer tranquilamente, guardar, levar para o Airbnb, comer no dia seguinte, ou enfim, né? Mas na primeira noite nós fomos num restaurante provar comida local que ficava assim a 10 minutos andando do nosso Airbnb. E assim, a gente pediu vinho, a gente pediu comida para 2 pessoas bem servidas e tinha carne, tinha frango, tinha bastante tipo assim misturado de coisas que poderiam ser mais caras. Só que no final saiu assim 25 euros.
em Lex foi 970 Lex. Então, assim, o jantar dessa primeira noite que nós pedimos várias coisas, inclusive bebida, uma garrafa inteira de vinho, ela saiu por 970 Lek, que é a moeda local da Albânia, que se convertido na cotação, né, do euro em outubro, quando nós fomos, deu 10 euros por pessoa. Então, assim, gente, o que é 10 euros numa alimentação? Aqui, se você for no restaurante, cada um vai gastar no mínimo 20 euros, 30 euros. Então, assim, 10 euros por pessoa com vinho e tudo mais foi muito bom, principalmente por ser uma zona central. No nosso segundo dia de viagem, eu achei interessante, para conhecer a Tirane, né, a cidade de Tirane, fazer um walk tour gratuito. Então, para você que tem busca aí de passagens e passeios gratuitos, em muitas cidades hoje em dia existem esses passeios que são ótimos para você poder conhecer a história da cidade, andar, fazer amizades, principalmente se você está indo viajar sozinha, e não foi diferente nessa viagem, mesmo estando acompanhada. Então, eu fiz a reserva aí desse free walking tour pela cidade para mim e para o Oscar. E aí, esse tour durou mais ou menos aí umas 3 horinhas de caminhada, claro, contando com paradas, entrar dentro de alguns lugares e fotos e tudo mais. Então, é considerado um horário, assim, um período bom, considerando que Tirana é bem grande e tem bastante história, principalmente história que muita gente não conhece. Mas, claro que nós, assim, vimos lugares que se eu fosse fazer por mim própria, eu ia só olhar e falar, legal, ok, interessante. E pronto, próximo. Só que não, a gente foi na praça famosa de lá, conhecemos a história do porquê que tem o cara em cima do cavalo. Nós fomos numa rua que tinha vários restaurantes, vários bares que podia comer e um preço bom, um preço legal, que tinha a culinária tanto lá tradicional quanto internacional. Nós pudemos fazer amigos, nós conhecemos o palácio, que foi dado de presente, né, que agora vai ser uma prefeitura, mas que foi dado de presente para as pessoas de Albânia. Nós ficamos sabendo sobre a taxa de desemprego, por que não tem tantos jovens, por que os jovens estão migrando para outros lugares. Então, assim, para você que quer conhecer mais a cidade que você está indo e nunca pesquisou, deu um Google, tá meio por fora, eu realmente indico o Free Walk Tour. Como o próprio nome diz, você não precisa necessariamente pagar para esse tour, mas é muito legal, principalmente quando você vai fazer a reserva, já vem lá como observação, que é muito legal que no final do tour você tenha dinheiro em papel, para dar uma tip, para dar uma gorjeta para a pessoa que fez esse tour para você, porque muitas das vezes essa pessoa só trabalha com isso e aí ela faz por amor. Mas claro, a gente sabe que as contas têm que ser pagas, então é sempre legal ali dar 10 euros, 5 euros, 20 euros, 50 euros. Depende do que você gostar, depende do quanto teu bolso pode pagar. E eu acho que isso é maravilhoso, porque a pessoa dá o que ela sabe da história dela, guia você, cuida de você e do seu grupo. E aí você pode escolher dentro do que você achou de 0 a 10 ali, dar um valor em papel, em gorjeta, em avaliação, com certeza, para continuar fazendo valer a pena. Ele continuar fazendo esse tipo de city tour, né, gratuito, e também esse passeio continuar existindo. Como eu comentei, eu e o Oscar nessa viagem, quando nós estávamos fazendo os planejamentos juntos, nós decidimos que nós queríamos fazer uma viagem ali mais de carro pela cidade e pelos lugares da Albânia. Por quê? Durante as minhas pesquisas de roteirização para essa viagem da Albânia, eu vi que as praias mais bonitas, elas ficam no sul do país, então ali quase na fronteira para a Grécia. Então, cores mais bonitas, mais opções de praia, mais opções de assim, hospedagens, isso e aquilo, sair um pouco ali da cidade grande. E aí, então, eu fiz todo um roteiro de por onde nós podíamos passar nesses 7 dias. E aí também, por isso que nós resolvemos alugar um carro. Então, depois do segundo dia ali, que nós fizemos esse city tour por Tirane, nós já dirigimos para a cidade de Berat. Berat é uma cidade ali, né, do país Albânia, muito conhecida e uma gracinha, que fica 1 hora e 45 dirigindo de carro, um carro 1.7, da cidade de Tirane. E Berat, nós
quisemos, assim, foi uma passada rápida. Nós queríamos muito atender a uma degustação de vinhos. E era um vinho, assim, que... Ah, Yas, nossa, porque é vinho, né? Mas é porque era um vinho que o Oscar, claro, amante de vinho, queria ir. Mas também eu fiquei muito interessada porque era um vinhedo local. E eu não sabia que a Albânia, ela tinha uma concentração de vinhedos também muito alta. Eu achava que era praia, sol, calor e é isso aí, cerveja, e outras coisas, mas não, a produção de vinho lá é bem alta e tem bastante famílias locais que fazem essas produções, tanto que elas ainda nem exportam para outros lugares, porque é uma coisa ali bem concentrada, que você vai no restaurante da família para conseguir tomar daquele vinho. Se você quiser comprar aquele vinho novamente, você tem que comprar diretamente lá, né, naquele restaurante, ou não tem como, por exemplo, pedir numa Amazon da vida um vinho italiano que veio para cá, que fez exportação, ou ir no mercado, porque não vai ter, é realmente uma coisa muito local. Nesse passeio para o vinhedo, eu decidi por fechar com uma empresa local. Eu já tinha pesquisado mais sobre ela antes de nós partirmos para, né, Berati. E esse passeio ficou, então, no valor de 45 euros por pessoa. Só que é um valor, assim, considerável, ok. Porque dentro dessa degustação, claro, nós tivemos o passeio pelo vinhedo, nós tivemos o transporte, então nós chegamos ali na onde era essa empresa que eu comprei os ingressos, veio um motorista que dirigiu a gente tanto na ida quanto na volta, principalmente porque falando de degustação, se beber, não dirija, né? Mas também dentro dessa degustação nós tivemos direito a algumas entradinhas bem gostosas, assim, coisas mais para comer com a mão mesmo. Então, queijo, damasco, amêndoas e essas coisas mais assim, petiscos. E também 3 opções de vinhos diferentes: vinho rosé, vinho branco e vinho tinto. Então, além de você provar essas 3 opções de vinho, ter mais o transporte de ida e volta e também esses petiscos para comer acompanhando o vinho, você também pode tomar a bebida principal e original da Albânia, que é o Haki. O Haki é como se fosse uma cachaça brasileira, só que é uma cachaça da Albânia. Então tem um teor diferenciado, uma história de destilação, de como funciona diferenciada. E isso você também vê dentro da degustação, quando ele vai fazer o tour ali pelo lugar. Ele vai te mostrar onde que é o tonel de fazer o haki e tudo mais. E, claro, você pode experimentar. É uma bebida bem forte, é assim, muito destilada mesmo. Então tome cuidado, mas se você ficou curioso em fazer essa degustação, eu muito, assim, recomendo a cidade de Berati para poder fazer e o restaurante, porque o restaurante era lindíssimo, era assim, cheio de luzes, fomos super bem recebidos. Você também tem a opção depois de jantar lá. A nossa janta ficou num total aí de uns 50, 60 euros total, então para 2 pessoas, um pouquinho mais acima da média se você fosse comer na cidade ou uma outra coisa, mas é porque assim, era uma coisa diferenciada, era um restaurante mais diferenciadinho assim, mas que total valeu a pena e foi um dia muito agradável, uma noite muito agradável. Já era tarde quando o tour pelo vinhedo terminou e a janta também, e o motorista já estava lá esperando a gente para poder voltar para de onde a gente tinha saído. E o nosso Airbnb ficava super pertinho dessa empresa. E eu realmente escolhi lá para a gente poder fazer as coisas um pouco a pé nesse terceiro dia. Olha, esse Airbnb foi de tirar o fôlego. Ele tinha uma vista lindíssima, porque ele ficava assim no alto. Ele era bem escondidinho, coisa que assim, você fala, gente, se não tivesse na internet eu nunca ia descobrir um lugar desses. Mas ele era assim escondidinho, altinho, dava para você ter a vista assim para o castelo de Berati, mas também você tinha vista para a aguinha, para as montanhas, porque sim, a Albânia tem muitas montanhas, eu não sabia, mas são lindas e pode ser perigoso também. Mas esse nosso Airbnb, mais uma vez, então, ficou aí no valor de 25 euros para uma noite para 2 pessoas. E eu não sabia, mas nós fomos surpreendidos no dia seguinte com um café da manhã lindo e gostoso e muito assim, carinhosamente feito, porque dava para ver que a dona fez com o coração. Quando eu desci
pra poder dar bom dia pra ela. Ela, eu tenho um café pra vocês. Aí eu, sério? Ela, me espera lá em cima. Então a gente subiu, ficou na sacadinha que tem lá, e ela pôs a mesa pra gente com café, ovo, geleias, e assim, tudo muito carinhosamente feito. E esse Airbnb foi 10 de 10, assim, lindíssimo. No dia seguinte, então, depois desse café da manhã maravilhoso, nós decidimos por seguir viagem. Nosso destino final dessa vez era a cidade de Kassami, também ali para o sul da Albânia, que fica mais ou menos 3 horas e 30 de carro de Berat. Então nós decidimos por fazer essa viagem um pouco mais assim, pausada, devagar, porque 3 horas seguidas podem ser cansativas, e também a gente queria curtir um pouco a vista de onde a gente estava passando, pelas outras cidades que não eram tão assim, uau, importantes para se parar, mas que eram vilarejos lindos e que dava para ver muito uma Albânia diferente, porque a gente tinha saído aqui, né, da cidade perto do aeroporto e descendo para cá, onde menos pessoas conhecem. Então, assim, era uma coisa bem diferente. Você podia ver as pessoas sentadas, bebendo café, jogando um jogo de cartas, meio-dia, sem ter que correr com o trabalho, que foi muito gostoso. Uma dessas cidades que nós decidimos parar foi a cidade de Velório, para poder curtir aí uma praia. O dia tava lindo, tava batendo 30 e tantos graus, eu acho que 35 graus. Nós já tínhamos pesquisado praias para ir em Velório e eu tinha encontrado uma praia assim sensacional. E aí quando eu cheguei lá, eu tinha esperado assim que tinha assim mais gente, mais coisa. Só que não, gente, a praia tava assim desértica, assim como a cidade basicamente. E aí foi muito legal porque assim, a água lindíssima, cristalina, o clima tava perfeito, dava pra você nadar tranquilamente, não tinha ninguém. Tinha eu, o Oscar e duas mulheres ali sentadas, mas elas já estavam quase pra ir embora. Então, assim, eu me senti numa praia do Caribe privativa. Só faltou mesmo vir alguém me atender, trazer um vinho, alguma coisa, um champanhe, um café. Mas ainda assim, tinha-se os lugares para você poder ficar deitado, tomando sol, aquelas caminhas assim de praia, sem que ninguém te cobrasse, porque não tinha nem ninguém lá trabalhando. As coisas estavam fechadas, os restaurantes estavam fechados, perto da praia, mas que foi muito bom, porque era o que a gente precisava para tomar um banho de praia, comer alguma coisa ali na cidade e depois seguir viagem um pouco mais refrescado, um pouco mais tranquilo, para poder cumprir essas 3 horas e 30 até Kassami. De Velório para Kassami faltavam 2 horas e 40 mais ou menos de viagem. E, claro, depois que nós pegamos a praia, foi quando eu comecei a passar um pouco mal. Na noite anterior, conforme eu tinha comentado com vocês, eu tinha provado o famoso haki, e não uma, mas acho que umas 4 doses de haki. E aí parece que depois da praia, não sei, depois do mar, depois. Não sei, gente, eu tava bem de manhã, mas quando passou o tempo assim, eu comecei a ficar com um pouco de gastrite, meu estômago tava um pouco atacado. E aí eu, nossa, o que que eu comi? O que que eu fiz? E aí o meu estômago simplesmente falou assim: lembra do haki, querida? Então, agora sou eu que vim dar um raio aqui pra você. E aí eu comecei a passar um pouco mal durante o caminho. Para ajudar, eu posso dizer que o caminho entre Velori e Kassami foi bem difícil. É um caminho assim bem montanhoso, que assim é um caminho um lado para descer, um lado para subir, não tem pista de acostamento. Até tem alguns restaurantes assim no meio do caminho, mas era baixa temporada, então nem todos estavam abertos. E eu assim passando mal, passando mal, passando mal. Eu tive que tomar Dramin dessa vez e omeprazol para ver se me ajudava a conseguir cumprir essas 2 horas e 40 ali dentro do carro. Claro que a direção do Oscar não ajudava muito, porque né, ele achava que estava ali, que ele era o Relâmpago McQueen dirigindo, porque não sei. Mas finalmente, depois que eu tomei os remédios, eu consegui dar uma respirada para conseguir aguentar essas mais 2 horas e 40 de viagem e chegar até o nosso destino, que era Kassami. Mas antes de chegar em Kassami, vamos preparar, faltando aí 1 hora e meia mais ou menos, numa cidade, eu não lembro o nome dela, para ver o pôr do sol. O Oscar ama pôr do sol, eu também gosto de pôr do sol, mas ele é tipo assim,
ama pôr do sol. Se ele puder bater palma pro sol, ele bate. E então a gente achou um lugarzinho bem legal, assim, que eu também precisava parar pra ir no banheiro, fazer xixi. E era tipo um bar de praia que você sentava e aí você pegava uma cerveja, pegava um refrigerante, alguma coisa, e você conseguia ver o pôr do sol assim lindíssimo e aquela sensação de agradecimento. Eu tava um pouco melhor, ainda não 100% do que eu tava passando mal. Então assim, foi bom sentar, poder respirar um pouco o ar limpo, sair um pouco ali do chacoalhão do carro e ai, os pôr do sóis. Olha, o pôr do sol da Albânia tá de parabéns, porque realmente era uma coisa de tirar o fôlego todos os dias que nós víamos o pôr do sol. Ah, lembrei de uma coisa. Lembra que eu falei que eu precisava fazer xixi e nós paramos nesse bar pra poder ver o pôr do sol? Pois é, eu tive uma experiência meio ruim pra fazer xixi e eu acho que eu nunca tinha passado por isso na minha vida, que simplesmente no banheiro das mulheres e no dos homens, claro, era um. Gente, sem brincadeira, era um buraco. Era um rombo assim, no meio do chão, que não tinha onde você segurar. E aí você baixava suas calças, tinha que mirar e fazer xixi. Eu fiquei inacreditável. Eu fiquei assim, não é possível, não é possível. Passando mal, cansada da viagem de carro, já estressada com o Oscar. Falei, não pode piorar as coisas. E piorou. Eu tive que simplesmente agir meio que. Gente, eu não sei como que eu fiz. Eu acho que eu segurei em alguma coisa assim, mirei e fiz. Mas assim, horrível, horrível, horrível. E claro que eu tenho vídeo pra provar pra vocês desse momento tenebroso. No dia seguinte, depois de chegar, descansar e tudo mais, nós decidimos por ficar 2 dias em Kassami. Kassami é uma cidade que tem muito a oferecer, principalmente na questão de praias, que são praias lindíssimas, como a Kassami Beach, ou Kassami Praia, né, na tradução aí, que ficava assim, 5 minutos de carro de onde nós tínhamos pego o nosso Airbnb, e foi onde nós passamos basicamente o dia todo sentados ali. Tinha um restaurante aberto que a gente ia lá, comia, voltava, liguei para os meus pais, e descansei, isso e aquilo. Mas também em Kassami, no outro dia, nós fomos para a cidade do lado, assim, que era Sarandri, que ficava 10 minutinhos. Então, é isso que é bom do sul da Albânia. Você tá aqui, mas em 10 minutos você já tá em outra cidade. E essa outra cidade tem praias iguais, né, semelhantes à que tem aqui, só que é uma praia diferente. Então eu diria que no sul dá para você conhecer mais de 30 praias, se você quiser ficar tipo pulando de praia em praia no dia, não quiser ficar na mesma praia o dia inteiro, você pode. Então, o que nós ficamos na praia de Kassami Beach no primeiro dia que nós chegamos lá, no segundo dia nós escolhemos ir para a praia de Sarandri, que ficava 10 minutos, que leva o nome de Passiquara, ou a Praia do Espelho. Eu vou deixar aqui as informações dessa praia para vocês e da praia de Kassami também. Só que foram praias assim de tirar o fôlego, que a água era simplesmente linda. Tinha-se aonde deitar, tinha-se aquelas camas de praia novamente. Dessa vez tinha um restaurante de frente, que era do dono, né, daquelas das camas de praia, que em algumas delas nós tivemos que pagar 5 euros, mas o que foi ok, porque nós passamos o dia inteiro lá. Mas nós pudemos comer, nós pudemos pedir por bebidas e assim passar o dia inteiro lá tranquilamente, sem ter levado nada do mercado ou algo do tipo. Sarandri, para complementar aí, falando um pouquinho mais dela, também localizada ali no sul da Albânia, é uma das queridinhas dos turistas, você pode assim dizer. Eu gostei bastante, não sabia que ela tinha tanto a oferecer, desde a questão de praias quanto da questão dos passeios que tem para ser feitos de barco, que você pode ir, por exemplo, para uma ilha, ou você pode ir para um lugar onde tinha piratas, isso e aquilo, que são valores muito acessíveis. Mas Sarandri também na parte da noite, assim, o dia inteiro, mas na parte da noite que eu indico, tem uma rua que é como se fosse um calçadão aí, um calçadão de 15 quilômetros com vários restaurantes. Então, esses restaurantes, eles variam tanto de comida internacional quanto comida ali da Albânia mesmo. Peixe, hambúrguer, crepe, isso, aquilo.
você pode encontrar sim nessa rua lá de Sarandri. E a parte boa é que os carros não são permitidos de passar. Então é uma livre zona de andar, onde os pedestres podem literalmente andar, tirar foto na beira da água, comprar um sorvete e ficar sentado ali curtindo. Então, assim, eu gostei bastante, assim, de vida noturna. Depois, claro, tirando a Tirane, que é a cidade grande e tudo mais, eu gostei bastante da vida noturna ali de Sarandre. E os preços variavam entre 10 euros, 5 euros, nada mais que 20 euros para comer, o que foi perfeito. Porque, assim, qualquer outro lugar que você for vai ser mais do que 20 euros, muitas das vezes. E lá você podia comer muito bem por, sei lá, 5 euros por pessoa, que foi perfeito nessa viagem. E um dos pontos importantes que eu queria levantar sobre essa parte do dinheiro é que a Albânia ela ainda não é muito conhecida pelos turistas. Não sei se você que está me assistindo já tinha ouvido sequer falar desse lugar. Então é por isso também que muitos estabelecimentos não aceitam ainda um cartão, porque eles ainda estão nesse processo de como ser uma cidade turística, como ser uma cidade que atende os turistas. Então eles ainda estão aprendendo a como que vai ser, como que fica melhor, como que é mais atrativo para os turistas. Então, futuramente, eu acredito que sim, a Albânia e seus estabelecimentos vão aumentar a gama de aceitação e bandeiras de cartão, de crédito, débito, enfim. Mas no momento eles ainda estão assim engatinhando e aí a moeda papel é muito utilizada. E uma informação importante também sobre Sarandri e, claro, as outras cidades da Albânia é que se você tem medo de gato, talvez isso seja um impedimento para você ir. Porque eu acho que eu nunca vi tanto gato junto na minha vida. Só para vocês terem uma noção, nessa rua de Sarandri, onde nós podíamos comer, encontrar os restaurantes, no restaurante que nós sentamos, que foi Beira a Mar lá, tinha no mínimo uns 15 gatos. Mas assim, não era 15 gatos andando por ali, um gato, um gato. Não, eram 15 gatos, quase que uma família quase juntas, que ficavam ali perto do restaurante. E algumas pessoas passavam e davam comida para esses gatos. Mas se cachorro tinha um, gato tinha 15. E eles ficavam assim, tudo ali perto do restaurante. Então, a cidade em si de Sarandre e o país Albânia tem muito, muito gato por metro quadrado. E eu acho que são gatos, infelizmente, que moram na rua porque não tinha nenhum dono nem nada. Então, tome cuidado com os gatos, principalmente porque a gente sabe que gato que não está bem cuidado pode trazer doenças, mas principalmente se você tem alguma fobia, alguma coisa assim, eu não sei se a Albânia seria um bom lugar para você ir nesse momento. Pode ser que no futuro eles tenham um controle melhor desse tanto de gataiada que tá por lá, mas ou eu faria uma terapia antes, sei lá, para poder lidar com isso, porque pode ser desafiador. Quase no fim da viagem, nós sabíamos que quanto mais para o sul você vai, depois você tem que subir. E foi isso que aconteceu. Então, a programação que eu tinha feito era exatamente para nos primeiros dias a gente já ir direto ali para o sul, para depois ir subindo aos poucos para ficar perto do aeroporto, porque nós íamos partir do aeroporto de Tirane, ali no centro, onde nós descemos no primeiro dia. Então, nós partimos ali da cidade de Sarandri para a cidade de Rimari. Na cidade de Rimari também existe assim diversas praias, diversas coisas para se fazer, mas até então eu encontrei uma praia lá, assim, a gente meio que foi andando com o carro e eu achei uma praia muito gostosinha, que foi onde nós passamos o dia e assistimos o pôr do sol e tudo mais. Só que quando você foi fazendo esse caminho, assim, da praia, você vai ver que existem vários lugares lindos, assim, restaurantes muito bonitos, lojas muito bonitas. Parece até que é uma Times Square versão praia, porque, assim, tem um restaurante que a gente olhou, a gente tava passando de carro, quando eu olhei assim pro lado, a vista era literalmente linda, era tipo de frente pro mar, com pôr do sol excepcional. O restaurante era lindo. Nós não paramos, porque o intuito dessa viagem nesse dia em Rimari foi mesmo curtir o último dia de praia, basicamente, porque depois nós tínhamos que subir para Tirane, e Tirane não tem praia, por ser a cidade grande, então não tem, e fica um pouco mais afastado.
Então, a gente decidiu por não ficar em restaurante, pegar uma coisa ali mais fácil, mais rápida para comer, dentro ali dos 5, 10 euros, claro que eu tinha comentado para vocês. E na parte da noite, então, depois de passar o dia na praia de Rimari, nós fomos de novo para a cidade de Velório. Então, a cidade de Velório, que no primeiro dia a gente foi só uma passadinha, uma coisinha para curtir a praia, que foi o dia que eu tava passando mal, eu dei uma chance para ficar por lá, porque eu sabia que ela tinha muito a oferecer, que na cidade de Velório, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde, você pode andar ali pelo calçadão, que você vai encontrar diversas praias, uma pertinho da outra, para poder ir visitar. Se você quiser fazer mais de uma praia por dia, você pode. Mas também tem várias opções de café, tem várias opções de restaurante, vários isso e aquilo. Ah, até para você que não sabe, a Albânia é um lugar exato para você que gosta de cafeterias. Eles são apaixonados por café, eles são apaixonados pelaquela pausa para o café. Então, se você gosta de uma boa cafeteria, de uma boa coisa, você vai encontrar em toda a Albânia, mas principalmente na cidade de Velori é quando você vai encontrar mais opções de cafeterias e restaurantes. E na parte da noite, o calçadão, assim como o calçadão de Sarandre, você pode encontrar mais de 50 opções de restaurantes, tudo num calçadão só. Então eu diria ali que são 20 quilômetros de calçadão, que durante a noite as luzes se acendem e fica parecendo assim uma Las Vegas de restaurantes. Que você pode tanto ir só para um restaurante, ter só drinks, então tem um restaurante assim que é só para beber, quanto restaurantes para peixe, restaurantes para comida asiática, para comida, não vi comida brasileira, mas comida turca, isso e aquilo, por um preço muito bom, muito justo, 5, 10 euros por pessoa, que vai assim tornar a sua viagem ainda mais perfeita. Durante o dia, você pode fazer tranquilamente os passeios andando pelo calçadão, parar para tomar um café, escolher entre diversas e milhares de praias que ficam umas coladinhas nas outras e são uma mais lindas que as outras, e claro, ir em restaurantes maravilhosos, mas eu diria que Velório se transforma assim muito na parte da noite no calçadão. Porque no calçadão, eu vou dizer aí que é uns 20 quilômetros de calçadão, onde vários e vários restaurantes, eles acendem as luzes, e aquelas luzes assim, uau, que lugar bonito. Que assim, você vê uma cascata de luz assim e o restaurante parece ser chiquérrimo, mas você vai pagar um valor super justo para comer. Então, assim como Sarandre tinha lá o calçadão beirando o mar, que os carros não passavam e eram lindos, Velori tem sim o calçadão, que fica bem assim na avenida. Tem a parte de você andar, que os carros não vão passar em cima da calçada, mas fica bem ali beira-mar e perto da avenida principal. E vai ter assim milhares e milhares e milhares de opções de restaurantes. Então, desde que você queira desde um lugar que só venda bebidas, que você só quer tomar uns drinks, você vai encontrar. Você vai encontrar um lugar para criança brincar no parquinho e porque vai ter um parquinho. Se você quiser comer peixe, se você quiser comer steak, se você quiser comer isso e aquilo, você vai encontrar. Então assim, foi ótimo porque tanto na parte da manhã, quanto na parte da tarde, quanto na parte da noite, essa cidade, as praias, a gastronomia e as pessoas entregaram tudo e eu tava assim muito feliz. E tudo que é bom passa rápido e acaba, né? E aí foi isso que o último dia assim de viagem, não o último dia para ir ao aeroporto entregou. Nós fomos para a cidade de Dures, saindo ali de Velório, nós subimos para Dures e foi uma cidade muito gostosa para passar o dia de praia, como assim os outros lugares da Albânia entregou tudo e mais um pouco. Só que a gente decidiu só passar mesmo o dia por lá e depois subir para a cidade de Tirane, na Albânia, capital, para poder ficar perto do aeroporto e no outro dia não ter que acordar tão cedo, não ter que sair correndo. Aí o que acontece é que nós tivemos um dia muito agradável e para fechar com chave de ouro, o nosso hostel era simplesmente lindo. Lindo, 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 muito bem decorado, muito de bom gosto. Esse Airbnb, eu encontrei ele assim de última hora, porque a gente não sabia se a gente ia ficar 2 dias em Tirane, 2 dias em Dures e tudo mais, então eu deixei para fazer a reserva dele quando estava ali mais perto da viagem. E esse Airbnb, como eu comentei no começo do vídeo,
As cidades, elas meio que. Os Airbnbs têm uma cara meio estranha. E esse lugar foi até difícil de encontrar. Quando eu olhei assim pro Oscar, eu fiquei tipo, espero que seja bom, porque o lado de fora é terrível. Mas quando eu entrei, abri, gente, usei a chave lá pra abrir e entrei, eu falei, cara, que Airbnb lindo, que bom gosto. Porque realmente era muito bem decorado, muito bem equipado. Eu tive um ótimo banho e lavei cabelo, isso e aquilo. Depois nós saímos para as ruas de Tirane para poder ter um jantar muito bom. E assim, só gratidão para poder fechar essa viagem com chave de ouro mais uma vez. Então, no dia 15 de 10 de 2023, foi hora de dar tchau para a Albânia e embarcar de volta aqui para a Alemanha, mais precisamente para o aeroporto de Memmingen novamente. E depois eu peguei um trem regional para poder subir aqui para Frankfurt. Mas a minha viagem para a Albânia, olha, não estava com grandes expectativas, mas entregaram tudo. Eu acho que tem alguns pontos que precisam ser melhorados, claro, como o atendimento ao cliente, que não foi um dos melhores, a questão de aceitar cartão em vez de só dinheiro, o trânsito também as pessoas dirigem um pouco mal, então tem que ser bem atento. Mas no quesito praias, alimentação, valores, hospedagens, olha, entregou tudo e mais um pouco, e isso eu não posso reclamar. Eu gostaria muito de voltar para lá agora na alta temporada, porque eu quero muito conhecer a cidade quando tem mais turistas. Eu sei que, claro, eu vou pagar um pouco mais caro nas hospedagens, isso e aquilo, mas eu quero descobrir esse outro lado de Albânia, mais assim, badalada e com mais gente do mundo inteiro, para poder ver não só gente da Alemanha, porque eu encontrei muito alemão nessa viagem, mas outras pessoas, talvez brasileiras, mexicanas, eu não sei, talvez de outros lugares do mundo que eu nem faço ideia, para poder perguntar para eles qual que está sendo a visão da Albânia, né, no quesito deles, e se eles fizeram alguma coisa de diferente do que eu fiz para poder acrescentar no meu roteiro. Mas, se você ficou interessado, se algum dia você quiser ir sozinho, acompanhado, conhecer a Albânia, conte comigo, conte com a minha ajuda. Vai ser um prazer montar esse roteiro para você e também mostrar as opções de Airbnb que eu fiquei para a gente conseguir aí que a sua viagem seja tão maravilhosa quanto a minha foi e pagando um preço super justo. Overview aí sobre a minha viagem, eu posso dizer que eu consegui ficar dentro dos 300 euros, só eu, né, e Yasmin nessa viagem, com alimentação, aluguel de carro, isso e aquilo. Claro, eu não contei a parte do avião, que foi 25 para ir, 25 para voltar, mas se a gente colocar assim, avião e uns gastinhos a mais, que eu comprei algumas coisas, eu consegui fazer essa viagem de uma semana para a Albânia com 350 euros, o que foi bem bom e é o que eu já tinha programado aí para poder ter de gasto. Então, para terminar esse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever para fazer parte da família Yes Viagens e também para acompanhar essa viagem e mais outras coisas que acontecem de forma assim rápida e ali em 24 horas o que está acontecendo, me segue lá na rede vizinha que vai ser muito bom ter você mais de pertinho para poder conhecer e, claro, compartilhar as minhas histórias e as minhas vivências. Por hoje é só. Um beijo, tchau!